Ricardo Vieira bateu a mão com força na mesa de vidro. Meu cachorro tomaria decisões melhores do que qualquer um de vocês. Os 6 executivos sentados ao redor da mesa abaixaram os olhos. Nenhum deles respondeu. A sala de reuniões do 23º andar estava em completo silêncio, quebrado apenas pelo leve zumbido do ar-condicionado e pelo tecido macio que limpava devagar o canto da parede envidraçada. Ricardo virou a cabeça e viu Júlia Medeiros. Usava o uniforme azul marinho, o carrinho de limpeza ao lado, movendo o braço em círculos lentos sobre a superfície de vidro. Ela não o encarou. Sabe de uma coisa? Ricardo se reclinou na cadeira, um sorriso cínico surgindo no rosto. Até ela provavelmente tomaria decisões melhores. Júlia parou o movimento. Não se virou. Você, Ricardo a apontou. Qual é o seu nome? Júlia, senhor. Júlia, você joga xadrez? Ela apertou o pano com mais força. Já joguei. Ricardo soltou uma risada curta e olhou para os executivos. Perfeito. Vamos fazer o seguinte. Você joga uma partida comigo agora. Se você ganhar, eu paro de reclamar dessa equipe incompetente. Se eu ganhar, ele abriu as mãos, gesticulando. Bom, a vida segue como está. 2 executivos riram em voz baixa. Outros mexeram nos celulares visivelmente desconfortáveis. Júlia pousou o pano no carrinho e olhou diretamente para Ricardo pela primeira vez. Tudo bem, senhor. Ricardo abriu a gaveta lateral da mesa e retirou um estojo de couro preto. Dentro havia um tabuleiro dobrável de madeira escura e peças polidas. Ele montou tudo no centro da mesa com movimentos amplos e teatrais. Alguém cronometre isso. Quero ver quanto tempo leva. Júlia puxou uma cadeira do canto e sentou-se do outro lado. Postura ereta, mãos repousando no colo. Ricardo distribuiu as peças sem olhar para ela, ainda dirigindo-se aos executivos. Vocês vão aprender uma lição valiosa sobre subestimar adversários, sorriu, ou superestimar, se for o caso. Júlia organizou suas peças pretas em silêncio, cada uma no lugar exato, sem hesitar. Ricardo notou a precisão, mas não comentou. As brancas começam. Serei condescendente. Ele moveu o peão do rei 2 casas. Uma abertura clássica, bastante previsível. Júlia respondeu de imediato com o mesmo movimento. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Rápida. Gosto disso. Ele jogou o cavalo. Júlia moveu o dela sem pausa. Ricardo fez a 3ª jogada. Ela respondeu em cerca de 3 segundos. Um dos executivos olhou para o celular, depois para o tabuleiro. Ela não pensa muito, não é? Ricardo comentou alto, pegando o bispo. Júlia não respondeu. Seus olhos seguiam cada peça, cada casa, mapeando o tabuleiro como quem lê um livro conhecido. Ricardo avançou o bispo para pressionar o flanco. Júlia recuou o cavalo, protegendo com um peão lateral. Defensiva. Esperta. Ricardo se recostou. Alguém te ensinou ou você aprendeu sozinha? Meu pai me ensinou, senhor. Ah, tradição de família. Que bonito! O tom era claramente condescendente, mas Ricardo começou a demorar mais nas jogadas. Júlia continuava a responder com agilidade. Ele trocou peões no centro, ela aceitou a troca e reposicionou a dama em uma linha aberta. Um movimento sutil, mas perigoso. Ricardo franziu a testa. Ele havia deixado a dama dela com visão direta sobre 3 casas cruciais. Moveu a torre para bloquear. Júlia trouxe o bispo para a diagonal longa. A sala estava em silêncio agora. 2 executivos tinham se aproximado para ver melhor. Ricardo pigarreou e atacou com o cavalo, forçando uma troca. Júlia trocou sem hesitar, mas na sequência colocou a torre na coluna que havia se aberto. Você já jogou bastante, não foi? Faz tempo, senhor. Ricardo olhou para o tabuleiro por cerca de 15 segundos antes de mover. Júlia respondeu em 5. Ele avançou a dama, tentando criar uma ameaça dupla. Ela bloqueou com o cavalo e, simultaneamente, abriu um ataque sobre a torre dele. Ricardo parou. Olhou de novo. A torre estava de fato em risco. Se movesse a dama para continuar o ataque,
Perdia a torre. Se salvasse a torre, perdia totalmente a iniciativa. Ele respirou fundo e recuou a torre. Júlia capturou o peão que estava desprotegido. Sortuda! Ricardo forçou um sorriso. Um dos executivos tossiu. Outro desbloqueou o celular discretamente, abrindo a câmera. Ricardo não viu. Ele estava concentrado agora, inclinado sobre o tabuleiro. Jogou o bispo para o ataque. Júlia simplesmente saiu da linha de ataque e, ao mesmo tempo, posicionou a torre para pressionar a segunda fileira dele. Ricardo sentiu o suor começar a escorrer na nuca. Ele tinha 8 peças no tabuleiro. Júlia também tinha 8. Mas as dela estavam coordenadas, trabalhando em conjunto. As dele estavam espalhadas, desconectadas. Como aquilo havia acontecido? Quer água? Ele perguntou de repente. Não, obrigada. Ricardo pegou a própria garrafa e bebeu. Olhou para o tabuleiro como se estivesse vendo pela primeira vez. Moveu a dama para centralizar. Júlia respondeu com um movimento de torre que ele não compreendeu de imediato. Só 3 segundos depois, ele percebeu. Ela estava preparando uma invasão na 7ª fileira. Ele bloqueou com um peão. Ela trocou torre por cavalo e peão, simplificando a posição, mas ficando com uma vantagem material mínima e uma clara superioridade posicional. Você... Ricardo limpou a garganta. Você joga bem. Obrigada, senhor. Ele tentou um contra-ataque no lado da dama. Júlia defendeu com 2 movimentos simples e devolveu a pressão no centro. Ricardo percebeu que estava sendo empurrado para trás. Cada jogada dele era respondida com algo melhor. Cada plano era antecipado. Ele olhou para ela pela primeira vez com atenção verdadeira. Júlia tinha uns 30 e poucos anos, talvez 40. Rosto com marcas de cansaço. Mãos ásperas pelo trabalho manual, mas os olhos estavam fixos no tabuleiro com uma intensidade que ele só tinha visto em jogadores muito sérios. Onde você aprendeu a jogar assim? Júlia ergueu os olhos por um segundo. Aprendi quando era criança. Joguei em alguns torneios. Que tipo de torneios? Estaduais, nacionais. Ricardo piscou. Nacionais? Sim, senhor. Ela moveu a dama para uma casa central. Ameaça tripla. Ricardo viu as 3 ameaças ao mesmo tempo e percebeu que só conseguiria bloquear 2. Ele ia perder outra peça, ou algo pior. Você... Ele parou. Olhou para os executivos. 2 estavam filmando agora. Você foi jogadora profissional? Não profissional. Competitiva. Ricardo engoliu seco. Moveu o rei para sair de uma das linhas de ataque. Júlia capturou o bispo que ficou exposto. Agora ela estava com uma vantagem clara. 2 peões a mais, posição dominante e o rei dele em perigo. A sala estava em silêncio total. Ricardo olhou para o tabuleiro. Olhou para Júlia. Ela esperava, mãos cruzadas sobre o colo, expressão neutra. Não havia triunfo no rosto dela, nem raiva. Apenas concentração tranquila. Ele havia convidado uma campeã para jogar. E tinha feito isso na frente de toda a equipe, sendo gravado como se fosse uma piada. Ricardo sentiu o peso do erro pela primeira vez. Júlia olhou para o rei branco encurralado no tabuleiro e sentiu algo apertar no peito. Fazia 15 anos desde a última vez que tinha disputado uma partida séria. 15 anos. Ela tinha 16 anos quando venceu o Campeonato Nacional Juvenil. O ginásio estava lotado, 200 pessoas assistindo à final. Ela jogava contra um rapaz de São Paulo, 19 anos, o favorito absoluto. A partida durou 4 horas. Júlia se lembrava de cada lance. Lembrava do silêncio quando ela sacrificou a dama na jogada 32. Lembrava do murmúrio que cresceu quando o rapaz percebeu a armadilha 5 movimentos depois. Lembrava de apertar a mão dele, de levantar o troféu, de ver o pai na primeira fila com os olhos marejados. Seu Antônio Medeiros tinha ensinado a filha a jogar quando ela tinha 7 anos. Um tabuleiro velho de madeira clara, peças gastas que tinham sido do avô. Eles jogavam todas as noites depois do jantar, na mesa da cozinha. Júlia perdia sempre nos primeiros meses.
Depois começou a empatar. Depois começou a ganhar. Aos 10 anos, ela venceu o primeiro torneio escolar. Aos 12, o regional. Aos 14, foi chamada para a seleção estadual. Técnicos falavam em potencial olímpico. Universidades americanas mandavam cartas. Júlia tinha uma pasta cheia de convites, propostas, contatos. O futuro era claro. Então, o pai teve o primeiro infarto. Júlia tinha 17 anos. Acabava de voltar do Sul-Americano. Terceiro lugar. O melhor resultado do Brasil. Encontrou a mãe no corredor do hospital, sentada em uma cadeira de plástico azul, com as mãos tremendo. Seu Antônio tinha sobrevivido, mas o coração estava fraco. Cirurgia cara, remédios caros, acompanhamento permanente. A mãe trabalhava como cozinheira em um restaurante, ganhava pouco. O pai era aposentado, ganhava menos ainda. Júlia passou 3 noites sem dormir direito. Olhava para os convites de universidades estrangeiras, para os contatos de técnicos, para o calendário de torneios do ano seguinte. Depois, olhava para as contas de hospital empilhadas sobre a mesa da sala. Ela não disse nada para ninguém. Simplesmente parou de responder a e-mails. Parou de comparecer aos treinos. Parou de renovar a inscrição na federação. Conseguiu emprego em uma loja de roupas. Depois, em um restaurante. Depois, na empresa de limpeza. O salário ia direto para remédios, consultas, exames. O pai melhorou. Devagar, mas melhorou. Júlia guardou o tabuleiro dentro do armário do quarto. Colocou os troféus em uma caixa de papelão no alto do guarda-roupa. Parou de abrir e-mails da federação, parou de acompanhar torneios, parou de pensar em aberturas, variantes, finais de partida, parou de jogar. Alguns meses depois, um ex-técnico ligou. Perguntou por que ela tinha sumido. Júlia disse que tinha desistido. Ele perguntou por quê. Ela disse que tinha outros planos. Ele tentou convencê-la. Ela agradeceu e desligou. Ninguém ligou de novo. O xadrez seguiu sem ela. Os torneios continuaram a acontecer. Novos prodígios apareceram. O nome de Júlia Medeiros foi esquecido. Nas listas de promessas perdidas. Nas conversas de... Você lembra daquela menina que... Nas estatísticas de talentos que desapareceram. Ela vivia agora em um apartamento pequeno com o pai. A mãe tinha morrido 3 anos atrás. Câncer rápido, 2 meses do diagnóstico ao fim. Júlia cuidava de seu Antônio sozinha. Ele tinha 67 anos, andava devagar, cansava fácil. Mas estava vivo. O tabuleiro continuava no armário. Júlia abria a porta às vezes, quando o pai dormia. Olhava para a caixa de madeira. Não tirava, não abria, só olhava. Depois, fechava o armário e ia lavar louça, arrumar a casa, preparar a marmita do dia seguinte. Ela acordava às 5 da manhã. Preparava café, deixava os remédios separados, escrevia um recado para o pai. Pegava ônibus, chegava ao escritório às 7, limpava 17 andares. Banheiros, salas, copas, corredores. Voltava para casa às 6 da tarde. Fazia comida, ajudava o pai no banho, sentava com ele para assistir televisão, dormia 10h30, recomeçava no dia seguinte. Não era a vida que ela tinha planejado, mas era a vida que tinha salvado o pai. Isso valia cada torneio que nunca disputou, cada troféu que nunca ganhou, cada partida que nunca jogou. Júlia piscou. O tabuleiro da sala de reuniões estava à sua frente. Ricardo do outro lado, suando. Executivos ao redor, filmando. Ela estava com uma vantagem decisiva, 3 lances para o checkmate. Pela primeira vez em 15 anos, Júlia sentiu o peso das peças nas mãos de novo. E percebeu que nunca tinha realmente esquecido. Júlia moveu a torre para a 7ª fileira. Ricardo olhou para a peça, depois para o restante do tabuleiro. Seus peões estavam presos na base. O rei estava espremido no canto. A torre de Júlia controlava toda a linha, cortando qualquer chance de fuga. Interessante. Ele disse a palavra devagar, tentando soar analítico. Júlia não respondeu. Esperou.
Ricardo avançou o peão lateral, tentando criar espaço. Júlia trouxe a dama para a coluna aberta, dobrando a pressão. Agora, 2 peças maiores na 7ª fileira. Posição que qualquer manual de xadrez classificaria como dominação absoluta. Um dos executivos, Pedro Dantas, se aproximou mais. Ele jogava xadrez. Não bem, mas o suficiente para reconhecer o que estava vendo. Aquilo não era sorte de iniciante, era técnica de mestre. Ricardo levantou a mão, esfregou o rosto, olhou para o relógio na parede. 12 minutos desde o início da partida. Parecia 1 hora. Você quer água agora? Ele perguntou de novo, forçando a gentileza. Estou bem, obrigada. A voz dela era baixa, neutra, nenhuma emoção. Ricardo pegou a própria garrafa, bebeu metade. Recolocou-a na mesa com força demais. O som ecoou no silêncio. Ele moveu o cavalo, tentando trocar peças para aliviar a pressão. Júlia recusou a troca e reposicionou a dama em uma casa ainda mais agressiva. Ricardo sentiu o estômago apertar. Cada resposta dela era perfeita. Não boa. Perfeita. Você disse que jogou nacionais. Ricardo tentou puxar conversa. Que ano? 2010. Ganhou alguma coisa? Júlia olhou para ele pela primeira vez desde que a partida começou de verdade. Ganhei o Nacional Juvenil. O silêncio que caiu sobre a sala foi diferente. Pesado. Pedro trocou um olhar com outra executiva. Ela estava com o celular apontado para o tabuleiro gravando. Ricardo não viu. Estava ocupado processando a informação. Campeã nacional. Ele tinha convidado uma campeã nacional para jogar. Como piada. Isso é impressionante. Ricardo limpou a garganta. Muito impressionante. Por que você não seguiu carreira? Júlia olhou de volta para o tabuleiro. A vida mudou. Entendo. Ele não entendia nada. Bem, é uma honra jogar contra alguém do seu nível. Mentira óbvia. Ele estava tentando salvar a cara. 3 executivos estavam com celulares agora. Outros 2 tinham se aproximado da porta, espreitando para dentro. A palavra estava se espalhando. O chefe está jogando xadrez contra a faxineira e perdendo feio. Ricardo moveu o bispo atacando um peão. Júlia ignorou o ataque e moveu a torre para a 8ª fileira. Cheque. Ricardo teve que mover o rei. Ela capturou o peão da outra ponta do tabuleiro, abrindo o rei dele ainda mais. Você joga muito bem. Ricardo tentou de novo. O tom mais alto agora, mais performático, querendo que os outros ouvissem. Muito bem mesmo. Quem foi seu técnico? Mestre Couto, de Belo Horizonte. Couto? Ricardo repetiu o nome como se conhecesse. Não conhecia. Excelente. Excelente técnico. Júlia não confirmou nem negou. Moveu o cavalo para uma casa central, peça ameaçando 3 pontos ao mesmo tempo. Ricardo estudou o tabuleiro por 30 segundos. Suas mãos começaram a tremer levemente. Ele as escondeu debaixo da mesa. Não havia defesa boa. Qualquer movimento que fizesse, perdia material ou posição. Ele escolheu perder o peão, tentando manter as peças maiores. Júlia capturou e imediatamente reposicionou o cavalo para atacar de novo. Ricardo respirou fundo. Você quer pausa? Ele ofereceu. Podemos parar 5 minutos, tomar um café? Não precisa, senhor. Podemos continuar. A palavra senhor soou estranha agora. Ela estava destruindo ele no tabuleiro, mas ainda o chamava de senhor. Ricardo não sabia se isso era humildade ou ironia silenciosa. Ele avançou a dama, tentando criar ameaça sobre o rei dela. Júlia simplesmente recuou o rei uma casa, saiu da linha e moveu a torre para bloquear qualquer ataque futuro. 2 propósitos em um movimento. Economia perfeita. Pedro cruzou os braços observando. Ele tinha visto Ricardo humilhar pessoas antes. Muitas vezes. Sempre com o mesmo tom condescendente. Sempre com plateia. Geralmente a vítima era um executivo júnior, um estagiário, algum analista que tinha errado uma projeção. Nunca era justo. Nunca era necessário. Era só Ricardo exibindo poder.
Agora, a situação tinha invertido. Ricardo atacou de novo, um movimento desesperado. Júlia defendeu e contra-atacou na mesma resposta. A dama dele ficou presa. Se movesse para continuar pressionando, perdia a dama. Se recuasse, perdia 2 peões e a iniciativa total. Ele recuou. Júlia capturou os peões. Agora estava com 4 peões a mais. Torre dominante, dama ativa, rei seguro. Ricardo tinha rei exposto, peças descoordenadas, sem plano, sem esperança. Você... Ricardo começou e parou. Tentou de novo. Você realmente é excepcional. Júlia finalmente olhou para ele com algo além de neutralidade. Havia uma profundidade ali, algo entre tristeza e força, como se ela estivesse pensando em todas as partidas que nunca jogou, todos os torneios que nunca disputou, todas as vezes que tinha sido invisível em ambientes como aquele. Obrigada, senhor. Ela moveu a dama para a diagonal longa, ameaça direta sobre o rei. Ricardo bloqueou com o bispo. Júlia sacrificou o cavalo, forçando troca. Quando o tabuleiro se estabilizou 3 movimentos depois, ela estava com um final tecnicamente vencedor. Torre, dama e 4 peões contra torre, dama e 1 peão. Rei dele exposto, rei dela seguro. Qualquer jogador acima de 1800 de rating desistiria. Ricardo sabia disso, mas não podia desistir, não na frente de todo mundo, não sendo filmado. Ele tinha que jogar até o fim, tinha que levar o mate, tinha que aceitar a derrota completa. Ele olhou para Júlia. Ela esperava, mãos no colo, postura ereta. Não havia triunfo no rosto, nem raiva, nem vingança, apenas dignidade. Silenciosa, profunda, inabalável. Ricardo percebeu algo. Ela não estava fazendo aquilo para humilhá-lo. Ela estava jogando porque tinha sido convidada. Estava terminando a partida porque era o certo a fazer. Estava mostrando respeito ao jogo, não desprezo ao oponente. Isso, de alguma forma, tornava tudo pior. Ele moveu a torre sem olhar direito. Júlia respondeu com uma sequência de 3 lances que empurraram o rei dele para o centro do tabuleiro. Posição de mate iminente. Ricardo tentou escapar, mas cada casa estava controlada. Torre, dama, peões trabalhando juntos como engrenagens perfeitas. 6 pessoas estavam na sala agora. Silêncio total. Apenas o som do ar-condicionado e da respiração pesada de Ricardo. Júlia colocou a mão sobre a dama, hesitou um segundo, depois moveu para a casa final. Não disse nada. Não precisava. Ricardo olhou para o tabuleiro. O mate estava ali, inevitável em 3 movimentos. Ele podia ver exatamente como ia acontecer. Não havia defesa, não havia milagre, não havia saída. Ele tinha perdido. Completamente. Ricardo moveu o rei uma casa para a esquerda. Júlia avançou o peão. Ele bloqueou com a torre. Ela trouxe a dama mais perto. Ele tentou criar contra-jogo no flanco oposto, mas Júlia tinha calculado 4 lances à frente. Quando ele percebeu, já estava perdendo mais material. A porta da sala se abriu devagar. 2 pessoas da contabilidade olharam para dentro. Pedro acenou com a cabeça, indicando que podiam entrar. Eles entraram sem fazer barulho. Ficaram perto da parede de vidro. Ricardo passou a mão no cabelo. Olhou para o tabuleiro por 45 segundos antes de mover. Júlia respondeu em 6. A diferença de tempo estava ficando constrangedora. Cada hesitação dele amplificada pelo silêncio. Cada resposta rápida dela sublinhando a distância de habilidade. Quanto tempo faz que você não joga? Ricardo perguntou, com a voz um pouco rouca. 15 anos. Alguém na sala prendeu a respiração. 15 anos sem jogar, e ainda assim destruindo um CEO que provavelmente jogava online toda semana. A informação circulou em olhares silenciosos entre os presentes. Ricardo moveu a dama para longe da pressão. Júlia imediatamente ocupou a casa que ele tinha deixado livre, centralizando a torre, posição que qualquer computador avaliaria como vantagem decisiva. Ele tentou atacar com o peão passado, última esperança de complicação.
Ela bloqueou com o rei, 3 movimentos simples, e o peão virou inofensivo. Júlia olhou para as peças no tabuleiro e sentiu algo estranho. Não era felicidade exatamente, era reconhecimento. Como reencontrar um amigo depois de anos de silêncio e perceber que a conexão ainda existia. Cada padrão do tabuleiro se revelava para ela com clareza cristalina. Variantes se desdobravam na mente dela automaticamente. Ela via 3, 4, 5 lances à frente sem esforço. O talento não tinha morrido, tinha apenas esperado. Ricardo respirou fundo, alto demais. Tentou esconder, passando a mão no rosto, mas todos perceberam. Ele estava perdendo a compostura. O homem que 15 minutos atrás humilhava subordinados, agora transpirava sob pressão de uma empregada que ganhava salário mínimo. Júlia moveu o cavalo. Ataque duplo. Ricardo teria que perder a torre ou ficar em posição ainda pior. Ele escolheu perder a torre. Quando as peças foram trocadas, Júlia ficou com dama, 4 peões e rei ativo contra dama, 2 peões e rei encurralado. Mais 3 pessoas entraram na sala. Agora havia 12 espectadores. A parede de vidro tinha gente do lado de fora também, olhando através da transparência. A palavra tinha se espalhado pelo andar. Você precisa ver isso. Pedro cruzou os braços, observando Ricardo. Quantas vezes ele tinha visto o chefe fazer exatamente aquilo com outras pessoas? Convidar alguém para conversa rápida, que virava humilhação pública. Fazer piada com o erro de alguém na frente de todos. Usar poder como ferramenta de intimidação. Pedro tinha ficado quieto todas as vezes. Todos tinham ficado. Agora estava diferente. Ricardo atacou com a dama, movimento agressivo, mas incorreto. Júlia simplesmente trocou damas. O tabuleiro ficou com finais de peões. 4 contra 2. Rei ativo contra rei passivo. Qualquer criança de clube de xadrez saberia o resultado. Você... Ricardo parou, começou de novo. Você tem técnica muito boa de finais. Obrigada. Júlia avançou o primeiro peão. Ricardo tentou bloquear com o rei, mas ela tinha calculado a corrida de tempo. Ele não chegaria a tempo. 2 movimentos depois, Ricardo percebeu também. Parou com a mão sobre o rei, hesitou, olhou para Júlia. Você podia ter sido profissional. Não era pergunta, era afirmação. Júlia não respondeu imediatamente. Moveu o segundo peão, apoiando o primeiro. Estrutura sólida, imparável. Ricardo recuou o rei, tentando ganhar tempo, mas não havia tempo a ganhar. Eu podia, Júlia disse baixo. O que aconteceu? Ela olhou para ele. Pela primeira vez havia algo além de neutralidade no olhar. Não raiva, não ressentimento. Apenas cansaço de quem carregou peso por muito tempo. Meu pai ficou doente. Alguém tinha que trabalhar. O silêncio que caiu foi diferente de todos os anteriores. Pesado de verdade. Ricardo abriu a boca, fechou, não sabia o que dizer. Uma executiva perto da porta apertou os lábios, olhos brilhando. Júlia avançou o terceiro peão. Ricardo olhou para o tabuleiro. 3 peões marchando em direção à promoção. Rei dele, longe demais para parar todos. Ele teria que escolher qual deixar passar. Não importava qual escolhesse. Júlia promoveria um, usaria a dama nova para caçar os peões dele e daria mate em menos de 10 lances. Ele sabia disso. Ela sabia que ele sabia. Todos na sala sabiam. Ricardo moveu o rei mecanicamente. Júlia avançou mais um peão. Ele bloqueou. Ela usou o outro peão para atacar. Ele recuou. Ela avançou os 3 ao mesmo tempo, imparável como a maré. A respiração de Ricardo estava audível agora, não pesada, mas irregular. Ele olhava para o tabuleiro como quem observa um acidente inevitável acontecendo em câmera lenta. Cada movimento de Júlia era preciso, eficiente e irrefutável. Júlia sentia as mãos formigando. Fazia tanto tempo, desde que ela tinha sentido o peso de uma partida, a clareza de um plano executado perfeitamente, a satisfação silenciosa
de ver o tabuleiro se render à lógica. Ela não tinha percebido o quanto sentia falta. Ricardo sacrificou o peão tentando parar um dos dela. Júlia capturou e promoveu o outro peão à dama. Agora tinha dama e 3 peões contra 2 peões solitários. Ele baixou os ombros. Jogo encerrado em tudo, exceto nos movimentos formais. Você é brilhante, Ricardo disse, e pela primeira vez soou genuíno. Júlia colocou a dama na coluna central. Obrigada, senhor. A sala estava com 15 pessoas agora. Silêncio absoluto. Apenas o som do ar-condicionado e do movimento suave de peças sobre a madeira. Júlia deu cheque. Ricardo moveu o rei. Ela deu cheque de novo. Ele moveu para o canto. Ela aproximou o rei dela, fechando o cerco. Cada movimento dela era uma aula. Técnica pura, sem pressa, sem desperdício. O tipo de xadrez que professores usam para ensinar iniciantes como finais devem ser jogados. Precisão absoluta. Ricardo tinha 3 lances antes do mate inevitável. Ele moveu o rei. Júlia avançou o dela. Ele moveu de novo. Ela posicionou a dama. Última chance dele de adiar o fim. Ele olhou para o tabuleiro, para Júlia, de volta para o tabuleiro. Ele começou. Júlia esperou. Ricardo baixou a mão. Eu me desculpo. Não foi performático. Foi baixo, quase inaudível. Mas na sala silenciosa todos ouviram. Júlia inclinou a cabeça levemente. Não disse aceito. Não disse tudo bem. Apenas reconheceu. E colocou a mão sobre a dama pela última vez. Júlia segurou a dama, pronta para mover para a casa final. Espera. Ricardo levantou a mão. Júlia parou, olhou para ele. Ele olhou para o tabuleiro, depois para os 15 espectadores ao redor da sala, depois para os celulares filmando. Olha, ele limpou a garganta. Foi uma partida excelente. Você provou seu ponto. Eu provei o meu. Que tal encerrarmos aqui? Tenho uma reunião importante em 5 minutos. Júlia baixou a mão, dama ainda entre os dedos. Ainda não acabou, senhor. Tecnicamente acabou. Ricardo forçou um sorriso. Qualquer um pode ver que você venceu. Não precisa formalizar. Você jogou brilhantemente, eu reconheço, todos reconhecem. Podemos chamar de empate técnico e... O senhor me convidou para jogar. A voz de Júlia era baixa, mas firme. Eu aceitei. Vamos terminar a partida. Ricardo piscou. Olhou para Pedro, que manteve expressão neutra. Olhou para os outros executivos. Ninguém disse nada. Alguns tinham os celulares apontados diretamente para ele agora. Não para o tabuleiro. Para ele. Júlia, Ricardo tentou um tom paternal. Você fez seu trabalho aqui de maneira excepcional. Ninguém vai esquecer isso, mas eu realmente preciso terminar a partida. Ela repetiu. Não havia agressividade na voz. Não havia desafio. Era simplesmente uma declaração de fato. Ela tinha sido convidada para jogar xadrez. Ela estava jogando xadrez. A partida não tinha terminado. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Olhou para o tabuleiro. 3 lances para o mate. Ele sabia exatamente como seria. Júlia colocaria a dama na diagonal. Ele seria forçado a mover o rei. Ela daria cheque com o rei dela, bloqueando a fuga, e então mate na próxima. Padrão básico. Humilhante. Não há razão para... Ele começou. Júlia o interrompeu pela primeira vez. O silêncio que caiu foi cortante. Ninguém interrompia Ricardo Vieira. Não em reuniões, não em apresentações, não em conversas casuais. Ele abriu a boca, mas Júlia continuou antes que ele pudesse falar. O senhor me convidou como piada, na frente de todo mundo, para me usar como exemplo de incompetência. Ela falava devagar, cada palavra medida. Não dei risada, não reclamei. Aceitei jogar porque o senhor pediu. Agora o senhor quer parar porque percebeu que vai perder feio. Ricardo ficou pálido. Eu não... Vai perder feio, Júlia repetiu mais baixo, na frente de todo mundo, sendo filmado, e quer parar antes do final para não passar vergonha completa. Pedro mordeu o lábio para não sorrir. Outros na sala trocaram olhares.
Alguém sussurrou algo para a pessoa ao lado. Os celulares continuavam gravando. Ricardo respirou fundo pelo nariz. Você está distorcendo a situação. Estou repetindo o que aconteceu. Júlia colocou a dama de volta na casa onde estava. O senhor fez convite público. Eu aceitei publicamente. Vamos terminar publicamente. A palavra publicamente ecoou 3 vezes como um martelo. Ricardo sentiu o suor na nuca. Ele olhou para os rostos ao redor da sala. Ninguém estava rindo mais. Alguns pareciam desconfortáveis, outros pareciam satisfeitos, como se estivessem assistindo a justiça acontecer em tempo real. Tudo bem, Ricardo disse entre dentes. Vamos terminar. Ele moveu o rei para a única casa disponível. Júlia colocou a dama na diagonal. Cheque. Ele moveu o rei de novo, espremido no canto. Ela avançou o rei dela, bloqueando a fuga. Cheque, Júlia disse baixo. Ricardo olhou para o tabuleiro. Última jogada. Ele podia mover o rei para a única casa livre. Então Júlia daria mate com a dama. Ou podia tentar bloquear com o peão, mas então ela capturaria o peão com a dama e seria mate mesmo assim. Não havia saída. Não havia milagre. Não havia nada exceto aceitar. Ele moveu o rei. Júlia posicionou a dama na casa final. Não disse nada. Não precisava. O rei de Ricardo estava encurralado. Não podia ir para nenhuma casa. A dama controlava tudo. O rei de Júlia bloqueava a fuga. Mate clássico de dama e rei. Cheque mate. Ricardo ficou olhando para o tabuleiro por 5 segundos completos. Depois, estendeu a mão por cima da mesa. Parabéns. Júlia olhou para a mão estendida. Depois, para Ricardo. Havia algo no rosto dele que não estava lá antes. Não era apenas derrota. Era humilhação. O tipo de humilhação que ele tinha infligido em outros dezenas de vezes. E agora estava do outro lado. Ela apertou a mão dele. Firme, breve, profissional. Obrigada pela partida, senhor. Júlia se levantou. Arrumou as peças no tabuleiro, colocou cada uma no lugar correto com cuidado. Fechou o estojo de couro e empurrou para o lado de Ricardo. Depois se virou para sair. Espera. Pedro deu um passo à frente. Júlia parou. Pedro olhou para ela, depois para Ricardo, depois de volta para ela. Como você disse que se chama? Júlia Medeiros. Júlia. Pedro repetiu como se estivesse gravando. Você trabalha neste andar? Trabalho em todos os andares, senhor. Limpeza geral. Há quanto tempo? 3 anos nesta empresa. Pedro assentiu devagar. Olhou para Ricardo, que estava sentado imóvel, olhando para o tabuleiro fechado. Depois olhou para os celulares ainda filmando. Alguém aqui pode me enviar esse vídeo? Pedro perguntou alto. 4 pessoas levantaram a mão. Pedro sorriu de canto. Enviem para mim. Agora. Ricardo ergueu a cabeça bruscamente. Pedro, isso não é necessário? Pedro o cortou. Concordo. Mas aconteceu. E todos viram. E todos gravaram. Ele fez uma pausa. E todos vão lembrar. A ameaça era clara. Não para Júlia, para Ricardo. O vídeo existia. Testemunhas existiam. A história iria circular. Não havia como enterrar. Ricardo fechou os olhos por 1 segundo. Quando abriu, tinha endurecido o rosto em uma máscara de indiferença forçada. Claro, não há problema. Ele se levantou. Júlia jogou excepcionalmente. Todos aprendemos algo hoje. Ninguém respondeu. Ricardo pegou o estojo de xadrez, colocou debaixo do braço e saiu da sala sem olhar para ninguém. A porta fechou atrás dele com um clique suave. Júlia ficou parada perto do carrinho de limpeza. Pedro se aproximou, voz baixa. Você tem cartão de visitas? Não, senhor. Pode me dar seu número de telefone? Júlia hesitou. Pedro tirou o celular, abriu novos contatos. Não vou te prejudicar, ele disse. Prometo. Júlia ditou o número. Pedro salvou como Júlia Medeiros, xadrez. Mostrou para ela. Vou te ligar em 2 dias. Não é ameaça, não é problema. É só conversa. Júlia assentiu. Pedro voltou para os outros executivos, que começaram a sair da sala em silêncio.
Logo só restaram Júlia e o carrinho de limpeza. Ela olhou para o lugar onde o tabuleiro tinha estado, onde tinha acontecido a primeira partida séria em 15 anos, onde tinha provado para si mesma que o talento não tinha morrido, apenas esperado. Júlia pegou o pano de limpeza e voltou a passar no vidro onde tinha parado 20 minutos atrás, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. O vídeo chegou ao Conselho Executivo antes das 9 da manhã seguinte. Pedro tinha enviado para 3 diretores durante a noite. Não como fofoca, como evidência. Ele anexou um relatório de 2 páginas documentando outros incidentes similares dos últimos 18 meses. Comentários depreciativos em reuniões, piadas sobre subordinados. Uso de poder para humilhar. Às 8h15, a diretora de Recursos Humanos, Carla Souza, ligou para Pedro. Meu escritório. Agora. Às 8h40, Carla convocou uma reunião de emergência com 3 membros do conselho. Às 9h10, chamaram Ricardo. Às 9h20, chamaram Júlia. Júlia estava limpando o 12º andar quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ela atendeu com receio. Júlia, aqui é Carla Souza, RH Executivo. Preciso que você venha ao 25º andar. Sala de conferências principal. Eu fiz algo errado. Não, você não fez nada errado. Venha, por favor. Júlia deixou o carrinho com a supervisora e subiu de elevador. Mãos tremendo. Tentou entender o que estava acontecendo. Talvez fosse demissão. Talvez Ricardo tivesse reclamado dela. Talvez tivesse inventado alguma história sobre desrespeito e insubordinação. As portas do elevador se abriram no 25º andar. Carpete cinza escuro, paredes de vidro, vista da cidade inteira. Júlia nunca tinha estado ali. Andou devagar até a sala de conferências. Porta entreaberta, ela bateu suave. Entre. Júlia empurrou a porta. Sala enorme, mesa de reuniões para 20 pessoas. Só 5 estavam presentes. Carla, mulher de uns 50 anos, terno preto. Pedro, 2 homens mais velhos de paletó. Conselho diretivo. E Ricardo, sentado do outro lado, rosto fechado. Júlia, senta aqui. Carla indicou uma cadeira perto dela, longe de Ricardo. Júlia sentou, mãos no colo, coração acelerado. Carla abriu o laptop, girou a tela para que todos pudessem ver. Apertou play. O vídeo começou. Imagem tremida de celular, mas áudio claro. Ricardo falando, meu cachorro tomaria decisões melhores. Ricardo apontando para Júlia. Até ela provavelmente tomaria decisões melhores. Risadas. O convite para jogar xadrez. Júlia assistiu à própria derrota de Ricardo em velocidade acelerada. Viu o rosto dele mudando de confiança para nervosismo para a derrota. Viu a si mesma arrumando as peças no final dizendo, obrigada pela partida, senhor. O vídeo terminou. Carla fechou o laptop. Júlia, você pode nos contar o que aconteceu ontem? Júlia olhou para Ricardo. Ele evitou o olhar dela. Ela voltou para Carla. O senhor Vieira me convidou para jogar xadrez. Eu aceitei. Nós jogamos. Eu ganhei. Ele te convidou como piada? Júlia hesitou. Sim. Para humilhar a equipe dele na sua frente? Acho que sim. Um dos homens do conselho, cabelos grisalhos, se inclinou para a frente. Júlia, você joga xadrez profissionalmente? Não, senhor. Joguei quando era jovem, competitivamente. Parei há 15 anos. Por quê? Meu pai ficou doente. Precisei trabalhar. O homem assentiu devagar. Olhou para Ricardo. Ricardo, você sabia disso quando convidou ela? Não. Ricardo respondeu seco. Você perguntou se ela sabia jogar antes de convidá-la publicamente? Perguntei se ela jogava xadrez. Ela disse que sim. E quando percebeu que ela era muito melhor que você, tentou encerrar a partida antes do fim? Ricardo travou a mandíbula. Eu tinha compromisso. Compromisso. O homem repetiu sem emoção. Olhou para Pedro. Você estava presente? Estava. O que você viu?
Pedro respirou fundo. Vi Ricardo humilhando a equipe. Vi ele usar Júlia como exemplo de incompetência sem saber nada sobre ela. Vi ele convidá-la para jogar como piada. Vi ela destruir ele no tabuleiro. Vi ele tentar parar o jogo quando percebeu que ia perder. Vi Júlia exigir que terminassem. E vi Ricardo ser forçado a aceitar derrota completa na frente de 15 pessoas. Silêncio. Carla virou para Júlia. Você se sentiu pressionada a aceitar o convite? Júlia pensou. Sim. Você sentiu que seria punida se recusasse? Não sei. Talvez. Você se sentiu humilhada? Júlia olhou para as próprias mãos. Me senti invisível, como objeto de piada. Como se 15 anos de trabalho honesto não significassem nada. A voz dela era baixa, mas firme. Carla fez uma anotação. Ricardo se mexeu na cadeira. Eu não quis... Você não quis o quê? O segundo homem do conselho, mais jovem, cortou. Não quis humilhar ela. Você chamou ela de exemplo de incompetência, na frente de subordinados, sendo filmado. Você fez exatamente o que quis fazer. Ricardo abriu a boca. Fechou. O homem continuou. Este é o quarto incidente documentado em 18 meses. Você chamou um analista júnior de estatisticamente analfabeto em reunião de 40 pessoas. Você fez piada sobre a voz de uma estagiária com sotaque nordestino. Você disse que o pessoal da contabilidade provavelmente foi reprovado em matemática básica. Ele pausou. Tudo documentado, tudo testemunhado, tudo ignorado até agora. Ricardo ficou pálido. Isso é exagero. São piadas. Piadas. Carla repetiu, tom cortante. Você acha que usar poder institucional para humilhar pessoas publicamente é piada? Ricardo não respondeu. Carla olhou para Júlia. Júlia, você quer registrar queixa formal? Júlia piscou. Não tinha pensado nisso. Eu não sei. Você tem direito. Temos protocolo para assédio moral. Posso te explicar? Espera. Júlia interrompeu suave. Todos olharam para ela. Ela respirou fundo. Eu não quero destruir ninguém. Só quero ser tratada com respeito. Quero que funcionários como eu sejam vistos. Não como piada. Não como exemplo de incompetência. Como pessoas. A frase saiu simples, mas caiu como um peso na sala. O homem de cabelos grisalhos se recostou. Ricardo, você tem algo a dizer para Júlia? Ricardo olhou para ela pela primeira vez desde que a reunião começou. Havia algo no rosto dele. Não exatamente vergonha, mas reconhecimento de um erro que não podia ser desfeito. Eu peço desculpas, ele disse. Eu estava errado. Completamente errado. Usei você de maneira injusta. Não tive respeito e paguei o preço. Júlia assentiu. Não disse aceito, mas reconheceu. Carla fechou o laptop. Ricardo, você está suspenso por 2 semanas, sem pagamento. Quando voltar, vai passar por treinamento obrigatório de liderança e ética. Qualquer novo incidente resultará em demissão imediata. Ela fez uma pausa. Você pode sair. Ricardo se levantou, pegou o paletó e saiu sem olhar para ninguém. A porta fechou. O homem mais jovem do conselho olhou para Júlia. Júlia, a empresa te deve desculpas. Oficiais. Nós falhamos em proteger você e outros funcionários de um ambiente hostil. E isso vai mudar. Júlia não sabia o que dizer. Carla continuou. Vamos implementar um canal anônimo de denúncias. Treinamento obrigatório para toda a liderança. Revisão de cultura corporativa. Ela pausou. E queremos te oferecer algo. Oferecer. Um programa de desenvolvimento interno. Para funcionários com talentos não utilizados. Você seria perfeita para ajudar a desenhar. Júlia piscou. Eu limpo escritórios. Você é campeã nacional de xadrez. Pedro disse. E merece a chance de ser mais do que invisível. Júlia sentiu algo apertar na garganta. Não era oferta de promoção. Não era caridade, era reconhecimento. Pela primeira vez em 15 anos, alguém a via de verdade. Ela parou, respirou fundo. Posso pensar?
Claro, Carla sorriu. Mas pensa com carinho. Talento desperdiçado é um crime. Júlia se levantou. Apertou as mãos de todos. Quando chegou em Pedro, ele segurou a mão dela um segundo a mais. Obrigado por não desistir da partida. Ele disse baixo. Júlia saiu da sala, desceu de elevador, voltou para o 12º andar, onde o carrinho esperava. Pegou o pano de limpeza, mas pela primeira vez em anos não se sentiu invisível. Júlia ligou para Carla 3 dias depois. Eu aceito. Quero participar do programa. Na segunda-feira seguinte, ela teve a primeira reunião oficial. Não como funcionária de limpeza, como consultora interna de desenvolvimento de talentos. O cargo veio com um ajuste salarial de 40%. Não era riqueza, mas era dignidade. Júlia continuou limpando escritórios. Não porque fosse obrigada, porque quis. Meio período agora, 3 dias por semana. O restante do tempo ela trabalhava com Carla e uma pequena equipe montando o programa piloto. O objetivo era simples: identificar funcionários com habilidades escondidas. O segurança que falava 4 idiomas, a recepcionista que tinha diploma de engenharia, mas nunca conseguiu emprego na área, o pessoal da manutenção com certificações técnicas esquecidas em gavetas. Júlia entrevistou 17 pessoas no primeiro mês. Cada conversa revelava uma história similar à dela. Talento interrompido por necessidade, sonho adiado por sobrevivência, capacidade invisível por falta de oportunidade. Ela fez questão de conduzir as entrevistas em uniforme de limpeza. Quero que vocês saibam que eu sou como vocês, ela dizia no começo de cada conversa, e que isso não precisa ser o fim da história. O programa foi lançado oficialmente 6 semanas depois da partida de xadrez. Nome simples: Talentos Ocultos. 5 funcionários no piloto. Júlia coordenava junto com Carla. Eles criaram um sistema de mentoria interna, bolsas de estudo parciais, horários flexíveis para quem quisesse estudar. O primeiro formado foi Marcelo, segurança noturno, que tinha começado curso de programação aos 43 e desistido por falta de tempo. Ele terminou o curso em 8 meses e foi transferido para a TI como analista júnior. A segunda foi Luciana, da limpeza como Júlia, que tinha tocado violino profissionalmente antes de ter 3 filhos sozinha. A empresa patrocinou aulas e ela começou a dar recitais em eventos corporativos. A história circulou. Jornal local fez matéria. Empresa transforma funcionários invisíveis em talentos visíveis. Júlia foi entrevistada. Falou sobre a partida de xadrez, sobre o pai, sobre os 15 anos perdidos, que na verdade não tinham sido perdidos, apenas pausados. Ricardo não voltou para a empresa depois da suspensão. Pediu demissão na 3ª semana. Ninguém perguntou muito. Pedro assumiu o cargo temporariamente, depois permanentemente. A vida de Júlia mudou em ondas. Primeiro, o dinheiro. Contas pagas em dia. Remédios do pai sem precisar escolher qual comprar primeiro. Geladeira cheia. Pequenos luxos como táxi quando chovia, roupa nova sem ser de brechó, jantar fora uma vez por mês. Depois, o tempo. Com meio período de limpeza e salário maior, Júlia tinha tardes livres. Ela usava para cuidar melhor do pai, levá-lo para caminhadas, sentar com ele na praça, cozinhar refeições mais elaboradas. E nas quartas-feiras à noite, ela voltou a jogar xadrez. Clube local, 3 quadras do apartamento. Lugar simples, mesas de madeira velha, relógios mecânicos barulhentos. Júlia chegou na primeira noite tímida, achando que tinha esquecido tudo. Ganhou as 4 partidas. O coordenador do clube, um homem de 60 anos chamado Mestre Silva, a observou jogar. Depois da 4ª vitória, ele se aproximou. Você já competiu? Há muito tempo. Quanto tempo? 15 anos. Silva ergueu as sobrancelhas. Você deveria voltar a competir. Júlia riu. Eu tenho 38 anos. Não sou mais prodígio,
Talento não envelhece, só amadurece. 3 meses depois, Júlia participou do primeiro torneio oficial em 15 anos. Regional aberto, 50 jogadores. Ela terminou em 5º lugar. Perdeu nas semifinais para um menino de 16 anos que lembrou ela de si mesma. Rápido, agressivo, confiante. Ela apertou a mão dele no final. Você vai longe. Você também jogou muito bem, ele disse educado. Júlia sorriu. Ela não ia longe, não mais, mas não precisava. Tinha chegado onde precisava chegar. Em casa, ela contou sobre o torneio para o pai. Seu Antônio estava sentado na poltrona da sala, uma coberta nova sobre as pernas, xícara de chá nas mãos. Ele ouviu tudo em silêncio, um sorriso pequeno no rosto. Estou orgulhoso de você. Eu terminei em 5º, pai. Não é sobre o 5º lugar, seu Antônio disse. É sobre você ter voltado. Júlia se sentou no braço da poltrona, descansou a cabeça no ombro do pai. Eles ficaram assim por um tempo, em silêncio confortável. Na mesa da sala, o tabuleiro velho estava aberto. Peças organizadas para a partida do dia seguinte. Júlia tinha tirado ele do armário 6 semanas atrás. Não guardou de volta. Agora ficava ali, sempre pronto, sempre esperando. O telefone tocou. Carla. Queriam expandir o programa Talentos Ocultos para outras filiais da empresa. Precisavam de Júlia para apresentar o projeto no Rio de Janeiro. Viagem de 2 dias, hotel pago, apresentação para a diretoria nacional. Júlia aceitou. Quando desligou, o pai olhou para ela com aquela expressão que ela conhecia desde criança. Orgulho misturado com alívio. Alívio de ver a filha finalmente tendo de volta um pedaço do que tinha sacrificado por ele. Você não precisava ter parado, seu Antônio disse baixo. Eu sei, mas parou. Parei. Valeu a pena? Júlia olhou para o apartamento pequeno, mas arrumado. Para o pai vivo, aquecido, bem. Para o tabuleiro na mesa. Para o telefone ainda quente na mão com o convite profissional, para a vida que tinha construído com as próprias mãos, peça por peça, lance por lance. Valeu, ela disse, e era verdade. 3 anos depois, Júlia estacionou o carro em frente ao prédio corporativo. Carro usado, mas dela. Comprado com dinheiro que tinha sobrado depois de todas as contas pagas. Ela pegou a pasta do banco traseiro e entrou pelo portão principal. Bom dia, Júlia. O segurança acenou. Bom dia, Carlos. Ela não entrava mais pela entrada de serviço. Tinha crachá de funcionária administrativa agora, com foto e nome completo. Júlia Medeiros, coordenadora de desenvolvimento humano. O programa Talentos Ocultos estava em 12 filiais. 140 funcionários tinham participado. 73 tinham sido promovidos, transferidos ou recebido bolsas de estudo. A empresa ganhou prêmio de responsabilidade social. Júlia deu palestra em 3 conferências de RH. Mas o que mais importava acontecia nas quintas-feiras à tarde. Sala de treinamento do 10º andar, 16 tabuleiros de xadrez sobre mesas dobráveis. 32 crianças sentadas em pares, filhos de funcionários de 6 a 14 anos. Júlia circulava entre as mesas, observando partidas, corrigindo postura, sugerindo jogadas alternativas. Viu o que ele fez? Júlia parou atrás de um menino de 8 anos. Ele abriu a coluna da torre. O que você pode fazer? O menino estudou o tabuleiro, depois moveu a própria torre para a coluna. Isso. Agora as 2 torres estão conversando. Ela tinha fundado o clube 6 meses depois da partida contra Ricardo. Começou com 5 crianças. Agora tinha lista de espera. Pais pediam vaga, alguns ofereciam pagamento. Júlia sempre recusava. O clube era gratuito. Sempre seria. No canto da sala, seu Antônio estava sentado em uma cadeira confortável, observando. Ele vinha toda quinta. Gostava de ver a filha ensinando, de ouvir o som das peças batendo na madeira, do silêncio concentrado das crianças pensando. O coração dele estava melhor. Não curado, mas estável.
Remédios novos, tratamento adequado, acompanhamento regular. Júlia tinha plano de saúde agora. Bom, o pai também. Pessoal, 5 minutos, Júlia anunciou. As crianças terminaram as partidas. Júlia juntou todos no centro da sala. Semana que vem tem torneio interno. Quem quiser participar, pede autorização para os pais. Ela olhou os rostinhos atentos. Lembrem, xadrez não é sobre ganhar sempre. É sobre pensar, planejar, respeitar o adversário. Entendido? Entendido! Eles responderam em coro. As crianças saíram em grupo barulhento. Júlia começou a guardar os tabuleiros. Seu Antônio se aproximou, andando devagar, mas firme. Eles te adoram. Eles adoram xadrez. Júlia sorriu. Eles te adoram porque você faz eles se sentirem importantes. Júlia parou o tabuleiro nas mãos. Era verdade. Ela tratava cada criança com seriedade. Ouvia quando falavam. Lembrava dos nomes, das partidas anteriores, dos progressos pequenos. Fazia com elas o que ninguém tinha feito com ela quando precisou parar. Mostrava que eram vistas. Pedro apareceu na porta. Agora era CEO oficial. Posso interromper? Claro. O conselho aprovou a expansão. Ele entrou na sala. Mais 6 filiais, orçamento dobrado. E querem você liderando nacionalmente. Júlia colocou o tabuleiro sobre a pilha. Isso significa viajar mais. Provavelmente. Ela olhou para o pai. Seu Antônio assentiu. Eu vou ficar bem. Você precisa ir. Júlia respirou fundo. Então eu aceito. Pedro sorriu e saiu. Júlia terminou de guardar os tabuleiros com o pai ajudando devagar. Quando terminaram, ele pegou o último tabuleiro, o velho de madeira clara que tinha sido do avô. Esse aqui você não guarda? Esse vai comigo para casa. Eles saíram do prédio juntos. No estacionamento, Júlia viu um grupo de funcionários de limpeza entrando pelo portão lateral. Uniformes azul marinho idênticos. Ela acenou. Alguns acenaram de volta. Uma mulher nova, talvez 25 anos, olhou para Júlia com curiosidade, reconhecendo, mas não entendendo de onde. Júlia lembrou daquele olhar, de quando ela era invisível, de quando limpava vidros enquanto executivos discutiam números sem notar sua presença. Agora era diferente. Não porque ela tinha parado de limpar, ainda limpava uma vez por semana por escolha, mas porque tinha provado algo fundamental naquela tarde, 3 anos atrás. Que competência não usa uniforme, que respeito não depende de cargo, que dignidade não pode ser tirada, só ignorada, e que talento, mesmo esquecido por 15 anos, não morre. Apenas espera o momento certo para dar o lance decisivo. Júlia colocou o tabuleiro no banco de trás do carro. O pai entrou no lado do passageiro. Ela ligou o motor, olhou pelo retrovisor para o prédio onde tudo tinha mudado, onde uma partida de xadrez tinha se transformado em algo maior, em reconhecimento, em justiça, em legado. Júlia sorriu e saiu do estacionamento. O jogo nunca tinha realmente terminado. Tinha apenas começado de novo.